Pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, continuando nosso projeto Fardado 2026, se Deus quiser. Boa noite para o pessoal do online que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir de madrugada. Em rápidas palavras, quero desejar boas-vindas para quem está iniciando aqui hoje. Bom retorno aos que estão conosco desde outubro. Fizeram um compromisso que a gente combinou na sala de aula, sejam sinceros. Espero que todo mundo tenha estudado, abrido mão de férias, Natal, Réveillon, todo mundo estudando. Ô, Luiz, eu acho que o áudio está um pouquinho... Luiz, acho que o áudio está um pouquinho estourado, depois você confere. Tá melhor aqui? Não, vê se tá dando para escutar aí no fundo, beleza? Tá dando para entender? Não, fechou então. Por conta da chuva, eu imagino que o pessoal vai chegando no decorrer da aula, mas, continuando, né? Quero me apresentar para quem não me conhece. Sou Ed, sou policial penal do estado de Minas Gerais desde 2017, sou bacharel em Direito pela FUNORTE, pós-graduado em Ciências Penais e Segurança Pública pelo Instituto Rogério Greco. Atuo como policial desde 2017, trabalho aqui no Presídio Regional. Sou professor de curso preparatório desde 2021, do último concurso da PP, e estou aqui no preparatório Roberto Quintino, já vai fazer 2 anos já. Gosto sempre de lecionar a parte de legislação especial, porque são temas muito mais dinâmicos, temas bem específicos, e quando a gente fala de legislação especial, a gente está tratando de uma parte do direito onde trata de um tema específico. Então, a gente, diferente do Código Penal, que trata de vários temas, civil, trabalhista, apesar de ser um tema geral, não atinge uma área específica da legislação. Então, é sempre volátil, são legislações que têm alterações constantes, inclusive a gente vai falar algumas delas, inclusive tiveram alterações agora em 2025. Então, até a publicação, teve até uma dúvida a respeito disso no grupo, até a publicação do edital para trás, né, anterior à publicação do edital, as alterações que estão valendo, pode cair na sua prova. Teve uma alteração a respeito da LEP que mandaram lá no grupo, vai cair na prova? Não. Por que não vai? Porque, primeiro, foi posterior ao edital. Segundo, ela ainda está em vacatio legis. O que seria vacatio legis? É um tempo que o legislador determina para que se adeque e se adapte à realidade para poder depois ter valor. Então, não se preocupem com essa alteração da LEP. Mas aqui, voltando para a nossa temática, escolhi a metodologia de estudarmos as 4 legislações que eu dei aula, que são Lei de Drogas, Maria da Penha, hediondos e crimes, a Lei do Agente Penitenciário, são essas 4 leis que a gente estudou. Todos os dias nós vamos trabalhar questões dessas leis, porque a gente vai empilhando conhecimento. Não vamos deixar separado tudo de uma vez. Então, até o último dia de aula, a gente vai estar vendo os conceitos dessa lei. Quem já resolveu as questões? Levanta a mão para mim ter uma noção. Minoria, né? Porque quando a gente disponibilizou o PDF desde o ano passado, com as questões, estava lá na plataforma, mas não tem problema. Pessoal, então a gente vai trabalhar, como que a gente vai ler rapidamente a questão, vamos fazer como se fosse um passo a repasse do Celso Portiolli aqui, levantar a mão, quem acha que é cada questão. E é importante, precisa da participação sua, isso aqui não é um monólogo, isso é uma sala de aula, um ambiente acadêmico, preciso que vocês participem, tirem dúvidas, não hesitem, o tempo de errar, o momento de errar, de tirar dúvida é agora, não levem dúvidas para o dia 25, a gente vai responder e vamos apontar quais são os erros de cada alternativa e fazer uma breve revisão. Dá tempo de estudar tudo? Não. Mas como que eu filtrei essas questões? Pelo maior índice de incidência em prova. Então, quem já deu a oportunidade de ver, viu que estava sempre batendo, mais ou menos, entre nós temos 3 encontros. Os 3 encontros a gente vai bater na mesma tecla para reforçar aquilo que cai. Não adianta a gente repassar a lei tudo de novo aqui, que não vai adiantar para agora. Beleza? Estamos combinados? Posso contar com a participação suas, né? Então, show. Antes da gente iniciar a aula, já dizia o Capitão Nascimento, conceito de estratégia, do inglês strategy, do grego estratégia,
Acho que, pessoal, tá dando para enxergar aqui no quadro? Você transmite o slide? Tá dando para enxergar aqui todo mundo? Beleza, show. Estratégia, ciência e análise. Tá anotando, 05? Senão nós vamos soltar o pino da granada para poder ninguém dormir. Ah, detalhe. Quem torar na aula, tirar aquela sonequinha, vem aqui para frente para tomar cafeína. Então, por favor, não durmam na aula, beleza? Estratégia é a ciência da análise situacional aplicada à tomada de decisão, habilidade de ler o cenário, ponderar as variáveis e empregar a ferramenta exata para converter os recursos disponíveis num resultado mais eficiente, transformando para a nossa realidade. No teatro de operações da sua prova, estratégia é a aplicação tática do conhecimento para neutralizar as emboscadas da banca, selecionando de maneira rápida, porém certeira, as melhores técnicas para encontrar a alternativa correta com a mesma precisão e frieza exigida em intervenção real. Se vocês não conseguem lidar com pressão, com o impacto psicológico na hora da prova, dificilmente terão boas decisões na hora da intervenção real. O Guerra League já esteve na Polícia Penal, sabe muito bem disso. Você vai ter uma fração de segundo para decidir se efetua um disparo com elastômero ou não. Então, a mesma coisa quando você se depara com a prova, viu a questão, você tem que engolir seco, não bater o desespero e falar, opa, aqui eu consigo, aqui eu não consigo, vou para a próxima e gerenciar bem o seu tempo. Apesar de ser uma prova com poucas questões para o tempo de duração, é uma pegadinha. Você vai, não, aqui está tranquilo, aí você começa, a hora que você assusta foi 2, 3, 4, 5 minutos, você marretando uma questão, acaba com a sua energia vital, você vai ficar cansado, e posterior a isso, quando você chegar na questão fácil, você vai estar cansado, você já vai estar desgastado com a prova. Então, não quebrar a cabeça com a questão que você não sabe, normal. Dificilmente vai ter um candidato que sabe 100% do conteúdo. Aí é que entra a estratégia. Como que eu vou resolver a prova? Como que eu vou chegar na prova, tirar os 80% do Deus me livre, 20% de conhecimento e conseguir equilibrar pelo menos nos 50-50? E é disso que a gente vai falar. Por quê? Suor derramado em instrução, poupa sangue derramado em combate. Aqui é a hora de errar, é a hora de, entre 1000 aspas, passar vergonha tirando dúvida para poder saber o que eu preciso de melhorar. Ainda há tempo, temos 20 dias até a prova. Beleza? Vão e vençam. Dicas estratégicas. Primeiro, comece pelo comando. Leia a pergunta final antes do texto. Identifique se pede a correta ou a incorreta. Viu a incorreta, o que tem que fazer? Grifar, deixar saltar os olhos, deixar bem grande ali para poder você não ir no piloto automático e marcar uma questão errada. Cuidado com os absolutos. Desconfie na questão de sempre, nunca, jamais, exclusivamente. No direito, às vezes a regra é exceção. Beleza? Exclusão progressiva. Não procure a questão certa. Risque as absurdas. Reduzir as opções diminui o cansaço mental. Você vai deparar lá com 4 alternativas. 2 vão estar absurdamente erradas. Já tem certeza? Já risca. Já rasga tudo e fica no 50-50. Beleza? Ratio legis. Razão da lei. Esqueceu o texto? Pensa. O que essa lei quer proteger? A lógica do bem jurídico salva a ser. Se você entender o contexto, se você quiser saber onde que quer chegar na pergunta e lembrar pelo menos do esqueleto, da onde que a lei está querendo chegar, você vai conseguir salvar pelo menos umas 2 questões na sua prova. Troca de institutos. Atenção às substituições sutis. Reclusão por detenção, crime versus contravenção, vítima e autor. O que acontece? Vítima e autor parece, não, ninguém vai fazer uma troca tão absurda dessa. Mas coloca lá, são direitos da vítima e coloca os direitos do agressor, ou vice-versa. Então, isso aqui, você lê lá, o contexto está tudo bonitinho, mas o sujeito, seja o sujeito ativo ou passivo de um crime, por exemplo, vai te confundir. Então, tomem cuidado com esses detalhes. Regra dos 30 segundos. Leu e não faz a menor ideia da resposta? Pula. Não queima neurônio com questão impossível no início da prova. Deixa lá para o final, que você já vai estar cansado mesmo. Concentre suas energias naquilo que você sabe. Por quê? Tem um efeito moral também. Quando você depara com a questão foda e você já não está legal, você já vai falar assim, pô, daqui para frente é só para trás. Então é hora de se concentrar naquilo que você sabe. Não, aqui tá. Aí você vai ganhando moral, você vai ficando legal, você vai conseguindo buscar conteúdo lá no sua memória RAM, no sua memória ROM, na cabeça lá, que vai te auxiliar no restante das questões. Engenharia reversa. Se o enunciado é confuso, analise o padrão das alternativas para entender o tema da banca.
A que acerta que não responde. Cuidado com frases juridicamente perfeitas, mas que não respondem ao que o comando pediu. Aqui está tudo certo, mas é de outro conceito, é de outro contexto. Então tomem cuidado com isso. Escolha sempre a mais correta, a mais completa. Ah, mas essa daqui não falou tudo, mas falou o que ele falou. Está na lei? Ótimo, vai nela. Beleza? Substituição mental. Normalmente, a OCP, eu acredito que não vai colocar questão com uma historinha, tá? Vai colocar lá, Tício, Caio e Mévio, normalmente quem faz prova da OAB sabe que é relíquia de colocar isso. Coloca quem é o polícia e quem é um criminoso. Simplifica a narrativa para focar no fato. Cria uma pequena história para contextualizar a situação fática. Falo muito disso nas aulas de Maria da Penha. Imagina Mariazinha nessa chuva na porta do fórum pedindo uma medida protetiva. Será de imediato? Sim, imaginem no contexto, coloquem o fato acontecendo, que vocês vão conseguir pegar algumas questões disso também. Lógica de prazo. Na dúvida, siga a gravidade. Atos simples, prazos curtos, reclusão. Processos complexos, prazos longos, Perdão, troquei. Atos simples, prazos curtos, reclusão. Detenção. Processo complexo, prazo longo, reclusão. Beleza? Pessoal, essas dicas aproveitam muito para a parte do direito, né? Mas isso vale para todo conteúdo. Por quê? A prova da PP, dessa vez, não tem aquela questão da eliminação se não bater um mínimo de matemática, raciocínio de matemática, informática e assim por diante. Então, é 100% estratégia na hora de resolver sua prova. Eu sou muito ruim em matemática. Eu deixo para o final. Se eu conseguir salvar uma ou duas questões, está ótimo. Meu foco vai ser naquilo que eu domino, que eu estou tranquilo. Porque se eu gastar ali 7 minutos numa questão de raciocínio lógico e matemática, porque eu vou falar por mim, eu faço desenhando, fazendo os pauzinhos, colocando, quantos litros cabe na caixa d'água, eu desenho a caixa d'água e assim por diante. É minha estratégia. Mas isso gasta tempo. Então, eu jogo para o final. A prova da PP vai vencer quem for estratégico, principalmente nas questões de peso 2. Vocês não podem hesitar com as questões de português, direitos humanos e legislação especial. Essas são inegociáveis. É tipo de acerto de 80% para cima. Se for dar uma rateada, vai nas questões de peso 1. Eu quero gabaritar. Top, padrão. Isso aí, a visão é você chegar e tirar 100%. Mas, se for para dar uma balançada, tem uma estratégia com isso. Beleza? Estamos combinados? Vamos para a nossa resolução de questões? Vamos trabalhar a lei de drogas, Maria da Penha, crimes hediondos e polícia penal. Sempre nessa ordem. Página 50, pessoal. Quem está com a apostila, pessoal de casa. Quem quiser ir acompanhando aqui também pelo slide, eu trouxe a questão e a gente vai fazer uma leitura rápida. Todo mundo pronto? Bora. Questão número 1. Quem já esteve com a gente desde outubro, sabe que eu gosto de colocar pegadinha. Vem um tantão de questãozinha fácil, uma questão desgraçadamente chata. Mas se você acerta uma antes, as de sequência vão fluir. Pode ser que dá certo, pode ser que não, mas costumo fazer dessa maneira para poder pegar as pessoas desatentas. Lembrem-se, são 60 questões, textos enormes, o cansaço pode te vencer e nessa hora que as pegadinhas vão ser sacana, aí a hora que você chega, perdão, esqueci da dica final, que é o mais importante. Não desmarque questão já respondida, confie no seu potencial e na sua intuição. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que já tentou prova de concurso desmarcou e perdeu 2, 3 questões, perdi o concurso por 2 pontos. O que foi? Mudando questão na hora que não devia. Nunca, jamais. Pegou a prova? Escreve de todo tamanho lá. Não mudar as questões, pelo amor de Deus. Estamos combinados? Seguimos. Então, bora lá. Questão número 1. Para determinar se a droga, já entendam o contexto. Falando de droga, Lei 11.343, de 2006, já coloca na cabeça. Entenda o contexto.
Primeira coisa da primeira dica que a gente já pode trabalhar aqui é marcar o não. Beleza? Então vamos seguir. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, a lei de drogas estabelece que o juiz deve considerar determinados elementos. Assinale a alternativa que não consta no rol do artigo 28, parágrafo 2º. Aí você pegou a questão lá e falou assim, puta merda, não faço ideia do que tem no artigo 28, parágrafo 2º. No artigo 28, todo mundo já está careca de saber que fala a respeito do consumo. Beleza. Então imagina a situação fática de Joãozinho e Mariazinha, quem quer que seja, consumindo droga. É crime? É uma discussão muito grande a respeito do crime, do que não é e tudo mais. Pessoal, é crime, continua sendo crime, tá? A descriminalização foi para algo bem específico, conforme as decisões dos Supremos Tribunais. Isso vai cair na prova suas? Não, pois não está no seu edital. Isso vai abrir margem para muito recurso. Mas consumo é crime, vamos continuar a respeito disso. Pois bem, aqui pergunta qual é, né, a consideração que o juiz deve fazer no que tange a consumo pessoal, conforme a lei de drogas. Mas quer a que não consta. Aí você chega lá tarado, lê e fala, não, eu só quero que, pum, marca primeiro. Então vamos analisar cada uma delas. O local e a condição e as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a natureza e a quantidade da substância apreendida, a intenção de lucro ou a prova de comercialização efetiva. Quem acha que é a letra A? Beleza. B. C. D. Muito bom. Pessoal, gabarito nosso é a letra B. Por quê? Vamos analisar quem marcou diferente disso. Vem no parágrafo 2º, letra de lei, tranquilo. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. Vamos para a realidade fática. Joãozinho está lá com 200 pinos de cocaína, vira e fala que foi para consumo. Você vai acreditar? Então, a quantidade de substância apreendida tem que ser levada em consideração. Beleza? Encontrei Joãozinho com um pininho só. Não, vou colocar um pouquinho mais. 5 pinos. Mas numa biqueira. O local da ação, eu tenho que avaliar isso para ver se era consumo mesmo ou se era tráfico? Tem que considerar. Beleza? Seguindo. As circunstâncias sociais e pessoais do agente. Se ele tem uma ficha criminal que dá para poder escrever vai para entrar no Guinness. Passagem, tráfico, furto. Tráfico, furto, tráfico. Aí eu cheguei, abordei e tudo mais, levei para a delegacia, o juiz, na hora de olhar lá, viu a CAC e o FAC, né? Antecedentes criminais, a ficha de antecedentes criminais, olhou aquele monte de passagem. Aí chega Joãozinho com a cara lavada, falando, não, era para consumo. Tem que considerar as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Ah, mas o cara estava numa festa de bacana, estava numa festa alta sociedade e tudo mais. Mas ele constantemente está em todas as festas com o mesmo modus operandi, tem que levar em consideração também. Beleza? A natureza e a quantidade da substância apreendida, que a gente trouxe. E, por fim, vem falando a intenção de lucro ou a prova da comercialização efetiva. Pessoal, coloca na cabeça suas. Tráfico de drogas, uso, consumo e tudo mais, não necessariamente exige o lucro, o dinheiro, a mercancia. Pode ser de maneira gratuita, sem interesse financeiro. Então, a intenção de lucro ou prova de comercialização efetiva não é um critério que deve ser observado conforme a lei de drogas. Letra de lei. Artigo 28, parágrafo 2º. Beleza? Dúvidas quanto a isso? Podemos seguir? Muito bom. Opa. Eita, peraí. Faltou o slide da outra questão e já está com a resposta. Então, vou ler aqui conforme a apostila. Questão número 2. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está com a apostila? Está fácil. Sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, previsto na Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que seus objetivos... Quando a gente fala de objetivo, vai esbagaçando a questão devagarzinho. Quando fala em objetivo, é onde você quer chegar. Nós estamos falando do Sistema Nacional.
Pois bem, aonde que esse sistema quer chegar? Está pedindo a questão correta, então, por óbvio, quer saber aonde o CISNAD quer chegar, qual que é o objetivo dele. Seguimos. A. Promover a conscientização e também desmotivar o uso desenfreado de drogas, colocando o bem-estar da população acima da livre escolha pessoal. B. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável ao uso indevido de drogas. C. Estabelecer medidas corretivas obrigatórias para usuários flagrados em locais públicos. D. Centralizar todas as decisões de segurança pública, seja da União, Estados ou município. Como é que você está? Quem vai na alternativa A? D. C e D. Pois bem, vamos lá trabalhar essa questão. Quando a gente fala de objetivo, a gente tem que tomar muito cuidado com... Quando a gente vai estudando, né, vai acumulando um monte de informação na cabeça. E a máquina, boa noite. Vai acumulando um monte de informação na cabeça que pode te confundir na hora de tomar uma decisão de questão. Qual dessas daqui, pelo que eu vi, da maioria, todo mundo já iria arriscar a alternativa C, correto? Todo mundo concorda? Não? A C que eu falei. Quem vai na alternativa C? Ah, se ninguém vai na alternativa C, então vamos riscar ela. Concordam? Tem que ser unanimidade. C. Estabelecer medidas corretivas obrigatórias para usuários flagrados em locais públicos. Isso é o objetivo do CISNAD, pessoal? Não. Se tiver alguma medida alternativa, uma pena restritiva de direitos, isso aí é em pena. Nós estamos lá do artigo 28 para frente. O CISNAD está lá no comecinho da lei. Risca. Não tem nada a ver. Alguém tem dúvida nesse trecho? Tranquilo? Beleza. Promover a conscientização e também desmotivar o uso desenfreado de drogas, colocando o bem-estar da população acima da livre escolha pessoal. Aqui que mata. O que acontece? Quando a gente pensa no poder de polícia que o Estado tem de colocar o bem-estar da coletividade sobre o individual, aqui na lei de drogas não é bem assim. Por quê? O CISNAD respeita muito a individualidade da pessoa. Não proíbe ninguém de usar droga. Simplesmente trata como usuário, tenta evitar que ele comece a usar, mas se ele usar, tem um tratamento específico. Respeita muito a individualidade. Então, isso aqui é uma questão que se acumula conhecimento e, às vezes, pode colocar na pegadinha. Beleza? Letra B. Quem votou na letra B? Levanta a mão de novo. Bom, o pessoal está afiado. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável ao uso indevido de drogas. Lembra do ProERD? O ProERD é o programa... Todo mundo já cantou isso na escola, né? Pois é. Isso é uma situação de prevenção. Beleza? Tomem cuidado, porque a prevenção para a droga é o melhor caminho, é o melhor remédio, mas se não surtir efeito, tem que manter ele em contato com a sociedade, vai tirar ele do convívio com a sua família. Lembra que a gente fala até das redes sociais, que a gente brinca e fala, não, o Estado vai criar um perfil no Instagram para cada usuário. Não é o caso. Letra de lei, artigo 4º, são princípios do CISNAD, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Artigo 5º, que vem por objetivo, contribuir para a inclusão do social do cidadão, visando torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. E na letra D, o que tem de errado? Centralizar todas as decisões de segurança pública. Coloca na cabeça suas, drogas não é problema de segurança pública. Problema de saúde, problema de Estado, problema de serviço social. Tranquilo? Dominado? Todo mundo 5-5, vamos seguir. Questão 3. Considera-se drogas, para os fins da Lei 11.343 de 2006, as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência assim especificados. A. Aquelas definidas em tratados internacionais assinados pelo Brasil no âmbito da ONU. B. Em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. C. Por livre-arbítrio da autoridade policial no momento da apreensão. D. Apenas aquelas descritas no texto original da Lei de Drogas. Qual que a gente risca aqui? Vamos riscar duas. Qual a primeira que a gente vai riscar? A e C. Boa. A e C, certeza?
A e C. Vamos ficar agora no 50-50. Estratégia. Quem vai na letra B? Na letra C? Beleza. O que acontece? Você marcou a letra C? Perdão. B e D. B e D. Valeu. B e D. O que acontece? Na letra da lei... E aí, máquina? Boa noite. Na letra da lei, vem falando em duas hipóteses, que é na forma da lei ou em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Aí é que entra a situação que toda estratégia é válida desde que você tenha um mínimo de conteúdo. Se você não souber, aí você vai na sorte. Você tem que saber. Por quê? Quem já leu a lei de drogas sabe. Tem descrevendo na lei de drogas algum nome de droga? Não. Aí você mata a questão. Tem lá falando qual é uma droga. Lá tem falando que maconha... Não tem. Olha uma pegadinha. É pela Anvisa. A Anvisa, lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. A Anvisa... Depois vocês pesquisam lá, a lista da Anvisa é enorme. E ela, acho que a última atualização foi em 2020, que colocou a cloroquina na época da Covid como um remédio restrito e tudo mais. Foi a última atualização que eu vi lá. Diga. Ótimo. Palavra muito agressiva. Boa dica. Pelo apenas. Muito restrito. Palavras absolutas demais. 100%? Vamos lá para a letra da lei. Artigo 1º, parágrafo único, traz. Para fins dessa lei, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Quando vem falando assim especificadamente em lei, é bem amplo, mas aqui na questão veio apenas aquelas descritas no texto original da Lei de Drogas. Tem falando na Lei de Drogas o que é droga? Não. Escava. Facinho. Nosso gabarito. Letra B. Show de bola? Dúvidas nesse trecho? Se vocês errar a questão de legislação especial, ai, viu? Inadmissível. Bora. Questão número 4. O pessoal do online tá todo mundo tranquilo aí? Tá dando para pegar? Acompanhando? Beleza, show. Bora. Questão 4. Analise as condutas abaixo sobre a lei de drogas e assinale o quê? A incorreta. O que eu tenho que fazer? Riscar. Eu vou ser chato com isso. Porque receber mensagem, era incorreta, eu marquei a correta. É a pior decepção que o professor pode ter. Vamos. A. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo dano potencial à incolumidade de outrem, é crime. B. O financiamento ou custeio da prática de tráfico ilícito de drogas é crime autônomo. C. Prescrever drogas culposamente, sem que delas necessite o paciente, é crime se praticado por médico ou dentista. D. Oferecer droga eventualmente à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem é conduta atípica se não houver lucro. Eu já respondi essa questão para vocês. Entendeu como a gente vai empilhando conhecimento, vai ficando massa? Uma questão vai puxando a outra. Isso vai acontecer na prova sua também. Dá uma analisada, passa aquele scan rapidão e tal, e vê como é que tá. Por que a... Aliás, tá tudo certo. Conduzir embarcação aeronave após o consumo. Quem lembra da questão que eu coloquei pegadinha? Carro ou caminhão? É crime? É, mas não pela lei de drogas. É crime do CTB. Vai cair na prova? Não. Então tomem cuidado com isso. Somente embarcação ou aeronave. Beleza? Financiamento ou custeio para a prática do tráfico ilícito de drogas é crime autônomo? Sim. Tem um artigo específico. Ele sai do 33, salvo engano, vai para o 35. Beleza? Prescrever drogas culposamente. O que é culposo, pessoal? Quando age com imprudência, imperícia ou negligência. Sem que delas necessite o paciente, é crime, sim, praticado por médico ou dentista. Ah, mas pode ser um personal trainer que está prescrevendo lá um Durateston, um Trembolone e assim por diante? Pode configurar também. Mas aqui está tudo certinho. Médico ou dentista encaixa? Encaixa, já era. Segue o jogo. Oferecer drogas eventualmente à pessoa do seu relacionamento para junto consumir não é uma conduta típica, é uma conduta típica. Tem a letra de lei.
Artigo 33, parágrafo 3º, oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento de 700 a 1.500 dias de multa, sem prejuízo das penas previstas do artigo 28. Artigo 28 trata de... Artigo 28, gente, consumo. Beleza? Então, além das penas previstas no artigo 28, junta com as penas do artigo 33, parágrafo 3º. É conduta atípica se não houver lucro. Tranquilo? Seguimos? Dúvida? Vocês estão bom mesmo, hein? A atipicidade é uma conduta típica. Beleza? Nas mesmas condutas, questão número 5, nas mesmas condutas do tráfico de drogas, incorre quem utiliza o local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância para o tráfico ilícito de drogas. A. Somente se receber pagamento em dinheiro pelo uso do local. Pode riscar? Boa. Ainda que o faça gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Posso riscar? C. Apenas se houver presença de menores de idade no estabelecimento. Posso riscar. Desde que o local seja um estabelecimento comercial aberto ao público. Muito fácil. Muito fácil. Tranquilo. Ainda que o faça gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Por que em desacordo da determinação legal? Porque pode ter uma determinação permitindo o tráfico lícito. Tráfico não. A venda lícita de droga. Exemplo, farmácia. Farmácia tem autorização para poder vender droga. Então, não necessariamente tem o lucro, pode doar, farmácia popular e assim por diante. Lá só vende droga. Só que tem autorização para tal. Beleza? Então, nosso gabarito. Opa, voltou. Nosso gabarito, letra B. Fácil, fácil, fácil. Artigo 33, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem utiliza o local ou bem de qualquer natureza que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Exemplo bom disso, caso prático, puxem para imaginar. Eu tenho um galpão, não estou usando, vou emprestar para um chegado meu, e o cara está lá fazendo a mercancia de drogas, tráfico ilícito de drogas. Vou responder pelo crime aqui tipificado. Beleza? Quem consente que outrem dele se utilize. Mas eu não sabia que ele estava fazendo isso. Aí você vai discutir no judiciário, né, velho? Mas que você vai subir para a cadeia, você vai subir. Show? Bora. Questão 6. Aqui é bom. Questão de destruição de drogas cai muito. Fiz não é bem um mnemônico, mas fiz um resuminho, um bisuzaço, tópico 6, para poder nunca mais esquecer a respeito de destruição de droga. Vamos lá. A incineração de droga apreendida mediante prisão em flagrante será executada pela autoridade policial, devendo o procedimento ser obrigatoriamente acompanhado por representante do Poder Judiciário e da Defensoria Pública? Não. Representante do Ministério Público e Autoridade Sanitária? Representante da OAB? Representante do Conselho Estadual de Política sobre Drogas? Tá tranquilo, é a questão para não zerar. Mas vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de incineração, drogas apreendidas mediante prisão em flagrante, pode deixar com dúvida. Por quê? É obrigatória a incineração quando não tem flagrante. Isso aqui pode te deixar balançado. A incineração só é obrigatória quando não é flagrante. É a única forma da destruição de drogas sem flagrante é a incineração. Já com o flagrante, pode destruir de qualquer maneira. Na lei não vem trazendo específico disso. E a gente vai mostrar aqui agora. Artigo 50. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária. O bizu que eu sempre trago.
O juiz vai sair lá do gabinete dele para acompanhar a distribuição de droga? Não. MP vai, porque é o fiscal da lei, e a autoridade sanitária vai para poder verificar como que está sendo feita a destruição. Aqui, em algum momento, falou sobre incineração? Não. Então, pode destruir de N maneiras possíveis. O que a gente tem que prestar atenção? Com flagrante. O que é a prisão com flagrante? Quando chegou e deparou com um crime acontecendo. Eu vi, estou na guarnição policial, abordou um caminhão e está trazendo lá dentro do tanque de combustível falso 500 quilos de cocaína, pasta base de cocaína. Eu deparei com um flagrante. Estava acontecendo o tráfico interestadual de drogas. O flagrante. Comunico. Eu, autoridade policial, comunico para o juiz em qual prazo? Imediatamente. Prisão em flagrante, as coisas são rápidas. Imediatamente eu comunico com o juiz. O juiz abre prazo para o Ministério Público. Qual o prazo? Não. 15 é da destruição. 48 horas. Rapidinho o Ministério Público tem que ver e seguir o jogo. Aí, beleza. Quando vai destruir, o juiz tem um prazo de 10 dias para determinar a destruição. 10 dias para destruir, o delegado recebeu a determinação, ele tem 15 dias para destruir. Tem uma linha do tempo para isso. Atenção, e sempre, sempre precisa de guardar a amostra necessária para o laudo, para periciar. Beleza? Então vamos para o nosso bizu RQ. Primeira hipótese. Plantação. Deparou com a plantação. 20 pés de maconha na faculdade que tem aqui no Monte Santo. Eu não vou falar o nome para poder não. Deparou com a plantação de cannabis sativa. A destruição ela é imediata. Por qual meio? Qualquer um. Beleza? Por qualquer meio. Feito por quem? Pelo delegado. Ele que está lá na operação. Ele que deparou lá com a plantação. Ah, mas quem deparou foi a polícia militar. Aciona a autoridade policial, figura do delegado, ele que faz a destruição, guardando a amostra necessária para o laudo. Se for queimada, se for por fogo na plantação, não precisa de uma autorização prévia do órgão, é um órgão nacional do meio ambiente, CISAM, se eu não me engano, tem lá na letra da lei. Muita atenção disso, não precisa dessa autorização prévia, porque se a destruição é imediata, está lá na operação, deparou com a plantação, destrói, só vai observar, não vou pôr fogo aqui em tudo. Toma cuidado para não virar uma queimada de grandes proporções. Ajeita tudo ali e mete fogo. Ok? Plantação, imediatamente. Por quem? Pelo delegado de polícia. Precisa de autorização, sim ou não? Não. Boa. Com prisão em flagrante, 15 dias após a determinação judicial, por qualquer meio, feito pelo delegado, na presença do Ministério Público e autoridade sanitária. Letra de lei, artigo 50. Caso seja uma prisão sem flagrante, que não deparou com a situação acontecendo, tráfico, alguma coisa, não. Ficamos sabendo que está acontecendo tráfico, alguma coisa assim e tudo mais. Teve uma investigação, chegou por outros meios, foi bem mais light. A estratégia fazendo efeito aqui, quando você pensa, não tem flagrante delito, então o prazo é maior. É 30 dias após a apreensão. Precisa da determinação judicial, sim ou não? Não. Sem flagrante, não precisa da determinação judicial e é feita pelo delegado. Qual é o método? Incineração. Quem tiver interesse, o slide já está no grupo seu para poder salvar. Isso aqui é decoreba. Isso aqui cai. Beleza? Aqui não tem segredo. Rapidinho você decora essa parada aqui. Dúvidas, pessoal? Como estamos? Online, 100%? Tem alguma dúvida? Podemos seguir? Bora. Quem anotou? Tem mais alguém para anotar? Bora. Questão número 7. Ó, aqui é a questão filha da puta, que você vai estar lá com 3 horas e meia resolvendo a prova e cai uma porqueira de uma questão dessa, enfiando um monte de lei, enfiando um monte de contexto, nome, palavra em latim e o caramba 4. E você vai falar assim, nossa, que merda, que questão difícil.
E não é. Questão para poder te vencer no cansaço, mas conceito de estratégia, nós vamos desbagaçar essa questão rapidinho. A Lei 8072, conhecida por Lei de Crimes Hediondos, tem fundamento constitucional no artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição Federal, e sofreu modificações em razão do pacote anticrime da Lei 11.964 de 2019, de autoria do então ministro Sérgio Moro. O critério adotado no Brasil para se definir se um crime é hediondo ou não é o critério legal, através do qual será hediondo apenas aqueles que o legislador definir como tal. Ou seja, a Lei 8072 trata de números clausulos, as condutas criminosas tidas por hediondos. Olha que desgrama para perguntar qual crime que é hediondo. Cansaço. É para ganhar no cansaço. Só vai te perguntar qual desses crimes aqui são hediondos. E nós lemos jornal aqui. Agora pensa, para quem não está aqui estudando, preparando, tomba com um negócio desse aqui, já peida. Já vai chegar na questão, nossa, eu não faço ideia do que é isso. Então vamos seguir. Bora. Lembra que a gente falou para poder ver as questões, para entender o que está pedindo, se você deparar lá que não entendeu bolhufas nenhuma, começa a ler as alternativas, aqui vai dar dando tipos de crimes. Então, você vai ler os tipos de crimes e vai falar, não, aqui está querendo saber qual crime que é. Você vai dar uma segunda lida e vai falar assim, não, aqui está fácil, aqui eu já entendi. Enfiou pacote anticrime, até o coitado Sérgio Moro está aqui no meio, que não tem nada a ver com essa história. Aliás, tem um pouco, mas vamos trabalhar ela. Alternativa A. São exemplos de crimes hediondos o roubo circunstanciado pela liberdade da vítima, o estupro de vulnerável e a epidemia com resultado morte. Galera, questão de crime hediondo é uma lei pequena, muita gente desacredita dela, mas você lê crime hediondo em 30 minutos. Nós pegamos a aula com crime hediondos completa, foi 45 minutos de aula, não foi? É muito rápido. Então, vocês têm que saber quais são os crimes considerados hediondos. Porque quando a gente fala de números clausulos, é simplesmente saber que, na legislação especial, trata de crimes específicos, de temas específicos. Só são considerados os hediondos aqueles que estão na lei de crimes hediondos e os equiparados hediondos, que são 3. Os 3 T's. O tesão, né? Eles colocam um T e um T grandão, o tesão. Tortura, tráfico e terrorismo. Beleza. Esses são hediondos? Sim ou não? Não, são equiparados. Boa. Quais são os hediondos? Os que estão na lei 90.8072. Então, vamos lá. São exemplos de crime hediondo: o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, o estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte. B. O roubo qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum é um exemplo de crime hediondo. C. Os crimes hediondos, assim definidos pela Lei 8072, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, sendo permitida apenas a liberdade provisória mediante fiança. D. Feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. O tráfico de entorpecentes, terrorismo, tortura são exemplos de crime hediondo. Quais são as duas que nós vamos riscar aqui de cara? A primeira vai ser letra D. Por quê? Tráfico, terrorismo e tortura são exemplos de crimes hediondos? Não, são equiparados. Boa, padrão. Mas feminicídio é. Beleza. Os crimes hediondos, assim definidos, são insuscetíveis de indulto, graça, anistia, sendo permitida a liberdade provisória mediante fiança. O que está errado? A? Hã? Liberdade provisória mediante fiança. Detalhe. Tem uma possibilidade sobre a liberdade provisória, isso é tema de discussão de tribunal e tudo mais, mas o juiz pode decidir sobre aguardar o julgamento de um recurso em liberdade. Então, tomem muito cuidado com isso, está lá na letra da lei. Posso esperar, desceu a sentença e tudo mais, vou recorrer. Posso recorrer em liberdade? Sim. Quem decide? O juiz. Muita atenção com isso. Aqui, o que está 100% errado é pela fiança. São crimes inafiançáveis. Beleza? Ficamos com A e B. O que vocês... Quem aqui está com a questão A? B.
A pegadinha filha da puta que tem. Por quê? Roubo qualificado pelo emprego explosivo? Não, é o furto qualificado pelo emprego explosivo. Subtrair para si ou para outro bem imóvel ou alheio, tal, mediante uso explosivo. Explosão de caixa eletrônico. Tem alguém lá na madrugada? Não tem. O cara chegou, explodiu em hediondo. Como é que a pessoa vai... Vou roubar você com a granada. Não tem como, porra. Me passa aqui seu celular, senão eu vou meter uma granada no você e todo mundo morre junto. O ladrão, a vítima, os caras. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Não, peraí. Roubo circunstanciado pela liberdade, pela restrição de liberdade da vítima. Imagina uma roça, lá no Cafundó do Judas, onde Judas já perdeu a meia, que a bota foi tem muito tempo. Chega um grupo para poder roubar os dois moradores de lá e coloca eles presos dentro do banheiro. Estou ameaçando, estou utilizando de grave ameaça para poder subtrair bem imóvel alheio. As pessoas estão presas lá dentro da casa. Eu restringi a liberdade delas para roubar, porque eu utilizei de grave ameaça. Crime hediondo. Beleza? Roubo com arma branca é considerado hediondo? Não. Com arma de fogo. Beleza? Agora, se for com arma branca e resultar lesão corporal gravíssima ou morte, o famoso latrocínio, aí é hediondo. Se eu utilizei de uma faca para poder arrancar as pernas e furar o olho e mutilar a pessoa para roubar, ela não morreu. Está viva. Ô dó. Mas tá lá. Vai ser hediondo. Mas só utilizar a faca, um estilete, ou me passa aqui, senão eu vou te furar, não é hediondo. Que loucura, né, velho? Legislação é muito foda. Mas beleza. Então vamos lá. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, certo? O estupro, de qualquer maneira, certo? Estupro de vulnerável, correto também. E epidemia com resultado morte. Lembrem do caso da Covid, na época da Covid, que o cara estava tossindo na mão, espirrando na mão e colocando em corredor de corrimão, essas coisas, em lotação. Eu estava colocando pessoas em risco de morte. Eu estava transmitindo uma epidemia, uma doença, causando epidemia. Beleza? Crimes hediondos, fala comigo. Feminicídio é, tá? Aqui tá tudo certo, mas daqui para frente é porque são equiparados hediondos. Então, nosso gabarito, letra A, o que está errado é o roubo qualificado, porque não é um roubo, é furto. Dúvidas? Seguimos? Bora. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Observe, aqui vem os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas. Logo, o legislador deixou bem claro que não é hediondo, mas equiparado a hediondo. Positivo? Dúvidas? Bora. 8. Camila, tem alguma Camila aqui? Não. Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com um grupo de pessoas portando arma de fogo de grosso calibre. Nos termos da Lei 8072, é considerado crime hediondo praticado dolosamente contra agente de segurança pública que resulte em leve e média, óbvio. Aí agora a gente vai para o grave ou gravíssimo. Se a gente está falando de crime hediondo, de algo absurdo, arma de grosso calibre, tomou um tiro de uma arma de alta energia, uma calibre 12. Ela não vai ficar ferida, é só grave, não. Gravíssimo. É algo grande, grandioso, gravíssimo. Beleza? Lesão corporal de natureza gravíssima. Letra de lei. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticados contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional. Pausa. Até a época da lei, agentes de segurança penitenciária do sistema prisional não estavam inseridos no rol de servidores da segurança pública do artigo 144. Hoje estamos lá como policial penal. Agora a briga é com a Guarda Civil Municipal, se é ou se não é. Mas nós já estamos aqui dentro, beleza? Ou da Força Nacional de Segurança Pública, detalhe, isso aqui é uma
delícia para cair em prova. No exercício da sua função ou em decorrência dela. A Camila lá tomou um tiro na operação policial. Se ela tomou um tiro por ela ser policial. Agora eu, descaracterizado, de boa, tomei um tiro, natureza gravíssima. A pessoa nem sabia o porquê, foi uma discussão de trânsito. Foi em decorrência da minha profissão? Não. Foi em decorrência de uma atividade policial? Não. Vai ser hediondo? Não. Mas continua sendo uma lesão corporal de natureza gravíssima. Só não é hediondo. E aí alguém quer vingar de você por conta de uma função policial. E aí ele faz alguma coisa que o seu filho, mas não é uma natureza gravíssima, é grave. Aí não seria hediondo. A pergunta do colega para quem está no online. Meu filho sofre um atentado de natureza grave, por eu ser policial, uma retaliação contra a minha profissão. Então vamos à análise lá. Foi em razão da minha profissão? Ok. Foi meu filho? Foi, porque aqui fala que é parente consanguíneo de até terceiro grau. Foi em razão da condição de policial? Foi parente consanguíneo de até terceiro grau, mas foi de natureza grave. É hediondo? Não. Gravíssimo ou resultado morte? Fechou? Fala. Isso. Boa. Bom. Bem lembrado. Pessoal, essa condição de ser consanguíneo só vale para a segurança pública. Na letra da lei vem falando para os membros do Ministério da Justiça, magistratura, por afinidade também conta. No caso da segurança pública, só tem que ser consanguíneo de laços de sangue. Terceiro grau, aí conta. Pai, irmão, tio, sobrinho. Eu, cônjuge, eu, filho. Tem essa loucura aqui. Pai, irmão, 2 graus, desce no trem de doido. Mas não vai cobrar isso, vocês não. Só para fins de curiosidade mesmo. Então, filho adotivo não entra porque não tem laço sanguíneo. Para a segurança pública. Beleza? A Guarda Municipal, por decisão do STF, está sendo considerada, mas não teve a emenda constitucional para alterar a Constituição Federal a respeito disso. A da Polícia Penal teve. Letra de lei. Quando tratar da questão, letra de lei. Prova da PP não cobra decisão de STF, nem de doutrina, nem jurisprudência. Letra de lei. Se não tem na lei, mas letra de lei. Fechou? Tranquilo aqui? Seguinte, diga. Vamos lá. Pessoal, atenção. Pergunta que é interessante, é caso prático. Acho pouco provável que caia, mas pode ser a dúvida de muita gente. Todos caracterizados, de folga, tá tendo um assalto, e um vagabundo atira em mim e eu morro. Foi em decorrência da minha profissão? Depende da intenção dele. Se ele me reconheceu, aquele polícia ali safado, vou aproveitar que eu já estou fazendo um e vou fazer ele também. E me mata. Beleza. Teve a intenção antes. Agora, se ele nunca me viu, por exemplo, eu estou em outro estado, ninguém me conhece. Eu tento ali reagir, mas ainda assim, porque eu posso ser um CAC meio doido que anda armado, reagir, ele não sabe, desconhece completamente, não vai ser. Depende da intenção dele de antes de cometer a ação. Aí isso vai provar no processo. Por isso que caso prático é meio complexo, porque isso vai depender do juiz e assim por diante, do devido processo legal. Tranquilo? Bora. Questão número 9. Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação em razão dos reflexos práticos para o deslinde do procedimento investigatório. Antônio resolveu analisar a legislação que trata dos crimes hediondos, cotejando-a com os delitos que teriam sido praticados pelos investigados, residentes na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da Lei 8072, avalia as afirmativas a seguir. Mais uma questão que vem falando um monte de coisa para te desgastar. Só quer saber o que é crime hediondo e o que não é. Lesão corporal dolosa de natureza grave em razão do perigo de vida em detrimento de um policial civil no exercício da sua função. Certo ou errado? Por quê?
Grave. Não é grave. É gravíssima ou gravíssima ou morte. Bora. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Negativo. Letra de lei. Se falasse roubo com arma branca, com emprego de arma branca, com o resultado morte, com o resultado lesão gravíssima, aí tudo bem. Mas aqui, só o roubo pelo emprego de arma branca não é hediondo. Posse ilegal de arma de fogo de uso proibido? Certinho. Show de bola. Nosso gabarito, letra C, 3 apenas. Dúvidas? Fácil. Vocês vão, vai uma completando a outra, vai ficando fácil. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dúvida boa. A arma branca não está na letra da lei. Lá fala que o roubo com o resultado de lesão gravíssima ou resultado morte, independente da forma. Se você pegar um violão e bater na cabeça do sujeito e ele morrer para roubar, com a intenção de roubar, ele morreu, crime hediondo. Independente se é arma branca, independente da arma que for. Teve o resultado morte, lesão corporal gravíssima, hediondo. Fora isso, não é. A arma branca, tome muito cuidado. Roubo com arma branca não está na letra da lei. O que importa é aonde que o roubo chegou. A gravidade. Lesão gravíssima ou resultado morte? Resultado morte, latrocínio. Show? Podemos seguir? Bora. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que vocês viram com o Ricardo e vão resolver questões a respeito. Pessoal, muita atenção também. Aqui, ó, crime hediondo é tentado ou consumado. Não é somente consumado. Crime hediondo, se tentou... eu tentei um feminicídio. Hediondo. Vai ter todas as características de um crime hediondo. Tranquilo? Outro detalhe legal aqui, que isso aqui vem depois do rol de crimes hediondos, aí vem, consideram-se também hediondos. Tomem cuidado, isso aqui não é equiparado, é considerando como hediondo, não é equiparação. Equiparação são somente os 3. Tranquilo? Seguindo, aqui está tudo tranquilo, né? Nosso gabarito foi apenas a 3, posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Questão número 10. Questão zona, hein? Enem nosso de cada dia. Considerando a legislação em vigor aplicável à violência doméstica familiar, analise as assertivas a seguir. Violência doméstica familiar, estamos falando da lei? Maria da Penha. Muito bom. Primeira, o juiz competente deve determinar o registro imediato das medidas protetivas de urgência concedidas. 2. A lei prevê a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar em programa eletrônico de acionamento policial de emergência. 3. Nos termos da legislação vigente, é possível decisão judicial que determine o uso de tornozeleira eletrônica em agressor cuja vítima esteja sob medida protetiva. 4. Verificada a existência do risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou dos seus dependentes, o delegado de polícia pode conceder imediatamente medida protetiva de urgência, afastando o agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência da vítima, desde que não tenha autoridade judicial titular lotada na comarca. 5. O policial pode aplicar medida protetiva de urgência correspondente ao afastamento imediato do agressor do lar, do domicílio ou no lugar de convivência com a vítima, quando verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou dos seus dependentes, desde que inexista juiz e delegados titulares lotados na comarca. Grande. 2 questões que te deixam bem próximo e 3 que está suave. Vamos lá. A primeira. Juiz competente deve determinar o registro imediato nas medidas protetivas de urgência concedidas? Sim. Porque nós estamos falando de medidas protetivas de quê? Urgência. Mariazinha na porta do fórum nessa chuva. Então, o juiz que determinar a medida protetiva tem que inserir lá no programa, porque se encontrar Joãozinho, agressor, a viatura vai lá e passa a mão nele.
tem que estar no sistema para saber que existe medida protetiva de urgência. Então, é intimado, é notificado, registrado imediatamente. Beleza. Aqui está correto. Opa. Tá, tem estratégia, né? Já tem na live, Ótimo. Boa. Vamos aplicar a estratégia nossa? Se a gente sabe que a 1 está correta, nós já vamos eliminar a letra D. Beleza? Boa. Isso aí. 2. A lei prevê a inclusão de mulher em situação de violência doméstica e familiar em programa eletrônico de acionamento policial de emergência. Quem lembra que eu trouxe na aula, falando que aqui em Minas Gerais existe um dispositivo que é entregue à mulher em situação de violência doméstica, que o cara está lá com a tornozeleira, chegou dentro do raio, 200, 300 metros que seja, automaticamente a monitoração eletrônica é avisada e desloca a viatura policial. Existe? Existe. Beleza. Coloca ela com um programa eletrônico? Beleza, 100%. 2 está correta. Elimina a C. Vocês são bons demais. 3. Nos termos da legislação vigente, é possível decisão judicial que determine o uso de tornozeleira em agressor cuja vítima esteja sob medida protetiva? Fácil. Correto. Oi. Ah, tá. Não, beleza. Então, nós vamos eliminar A. Tá fácil. E com a letra B? Tá correta. 1, 2 e 3. Aí, beleza. Aí, beleza. Chegamos na 4 e na 5. Por que que tá errado? Parece que tá tudo certo, não parece? Mas o que que acontece? No finalzinho, nesses trechos aqui, ó, desde que a gente vai para a letra de lei. O que que acontece? Pessoal, vamos colocar um exemplo aqui legal. Capitão Enéas, cidadezinha pequenininha, não tem um fórum lá. Não tem um fórum lá. Lá é comarca, sai de lá, né, máquina? Quem que responde por lá, você sabe? Francisco Sá. Quem responde por lá é a comarca de Francisco Sá. Tem juiz? Tem, mas é de outro fórum. Então, a letra da lei vem falando o quê? Aqui pequenininho. Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Primeiro, quem é primeiro que determina? A autoridade judicial. Juiz, tá? É aquela hierarquia. Primeiro é o juiz. Depois, é pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Capitão Enéas é sede de comarca, máquina? Não é. Mas tem juiz. Lá não é sede de comarca, lá não tem um fórum. Mas tem um juiz que responde por lá. Autoridade policial, se lá tem delegado? Também não tem. 190, o Batman vai chegar lá, se Deus quiser, com a viatura da Polícia Militar. Beleza, então nós vamos direto para a última opção. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Quer dizer que lá não tem delegado? Não, tem, mas ele não vai estar lá, disponível no momento da denúncia. Nessa chuva, 3 horas da manhã, Mariazinha liga para o 190, lá de Pedras de Maria da Cruz, lá de... Não, norte de Minas aqui, se a gente for falar o nome dos municípios, que não é sede de comarca e não tem delegado, nós vamos passar a noite toda. Ligou, deslocou a única viaturazinha lá da cidade, chegou lá. Tá vendo que Mariazinha tá sob risco? Vai mandar Joãozinho sair fora da casa e colocar ela sob medida protetiva? Quem? Pelo policial. Porque lá não é sede de comarca e não tinha delegado disponível no momento da denúncia. Se tiver o delegado, aí o delegado vai determinar. A polícia vai lá e fazer né, chegar lá e colocar a presença policial para poder resolver a situação? Sim, e depois vai designar para o delegado. Delegado de plantão. Tem um monte de cidade aqui perto que a delegacia de plantão não funciona. Então vai lá, a polícia desloca de Grão-Mogol, vira e mexe, traz para cá para Montes Claros, para a delegacia de plantão daqui de Montes Claros, para resolver o problema, porque o delegado disponível de plantão era o de Montes Claros. E se não tiver nada nem ninguém, o próprio policial que vai comunicar de imediato para a autoridade policial, que vai comunicar para o juiz as medidas protetivas de urgência. O que está errado aqui? Cadê? Aqui, ó. Desde que não tenha autoridade judicial titular lotado na comarca. Não é quando não for sede de comarca. Tem aqui
o município não for sede de comarca. E na outra vem, desde que inexista juiz e delegado titular lotado na comarca. As palavras são absolutas. Inexistir, desde que não tenha autoridade. Beleza? Fala comigo. Chegou a viatura, prestou da situação de prisão suspeita, ele foi afastado do domicílio. Em que momento o delegado ou foi o policial mesmo? Tá estranho. Vamos lá. Situação prática. Vai cair na sua prova? Pouco provável. Mas dá para poder assimilar. Não, caso de família aqui vai ter toda hora. Mas vamos lá, o que acontece? A polícia militar foi acionada porque Mariazinha levou uma facada. Ela chegou a levar a facada. Beleza. João... Já acionou o SAMU junto. Beleza. Joãozinho estava em casa? Era em Montes Claros? Beleza. Montes Claros é sede de comarca, sim ou não? Tem delegacia de plantão? Também. Beleza. Então, nós temos as duas autoridades. Mariazinha solicitou a medida protetiva de urgência sangrando. Tampando aqui, o que levou a facada estava segurando. Beleza. Conduziu o Joãozinho, a polícia militar esteve no local, conduz o Joãozinho para a delegacia, porque a autoridade policial que vai estar de plantão... Juiz vai estar de plantão 3 horas da manhã nessa chuva no fórum? Não. Mas ele tem que estar à disposição. Mesmo da casa dele... Aí, a autoridade policial que realmente está de plantão, ele comunica tudo eletronicamente com o juiz. Aí, quem determina a medida protetiva de urgência? O juiz. Não foi nem a polícia, não foi nem o delegado, foi o juiz. Porque aqui a sede de comarca tem a autoridade policial e tem a polícia. Não, retirar o cara do domicílio, a polícia já fez porque foi um flagrante delito. Na hora já levou para a delegacia. Isso. Aí Mariazinha pediu a medida protetiva. Não, eu não quero que ele chegue perto de mim por conta de risco da vida e tudo mais. Quem faz a determinação da medida protetiva de urgência é o juiz, porque aqui é sede de comarca. Ele vai subir para o presídio. Avilhão desse, sala dessa, estamos lá aguardando, de braços abertos. Nunca... Aguarda a audiência de custódia para poder verificar a legalidade da prisão, se foi tudo dentro dos conformes. Beleza. Mantém a prisão preventiva? Vai ser uma liberdade provisória? Quem decide é a juíza da vara de execução e aí segue o jogo. Mas, vamos supor que ele saiu. No dia ele saiu. Já tem a medida protetiva de urgência pelo juiz da violência doméstica, determinando afastamento e tudo mais, e assim por diante, que já começa a valer de imediato. Isso. Na verdade, a polícia militar não atuou como afastamento imediato, atuou como policiamento ostensivo com flagrante delito. Ela deparou com o crime acontecendo. A mulher estava lá, tomou uma facada, foi condição de crime normal. No caso aqui, nós estamos falando de uma biboca, no fim do mundo, que só tem um polícia de folga e 2 trabalhando, e uma viatura, uma Palio Weekend 2013 caindo nos pedaços. Aí sim, o policial, ele automaticamente faz tudo. Depois ele comunica, obviamente, que ele vai ter que fazer o REDS, né, o Registro de Evento de Defesa Social, narrando os fatos, encaminha para a autoridade policial, que depois é para o juiz. Mas de imediato ele já tira e já leva e resolve o problema. Tranquilo? Estamos entendidos? Bora. Questão 11, está acabando. Sim. Questão B, a 1, 2 e 3 estava certo, a gente resolveu ela. O que acontece? Sede de comarca é onde tem um fórum. Tem a estrutura física do fórum, é uma sede de comarca. Exemplo, Francisco Sá tem um fórum. Capitão Enéas é praticamente, é do mesmo tamanho, mais ou menos, eu acho. É do mesmo tamanho do Francisco Sá? É ou menos a mesma coisa, né? Mas lá não tem um fórum, lá não é sede de comarca. Quem responde por Capitão Enéas é o juiz mais próximo, no caso, o de Francisco Sá. Na falta de um juiz que esteja lá, a autoridade policial responsável por lá que vai determinar as medidas protetivas de urgência. E se não tiver delegado de plantão, é o próprio policial militar. Beleza. Sede de comarca é a estrutura física do fórum. Se tem um fórum, tem um juiz titular dessa comarca. Beleza. Francisco Sá é sede de comarca porque lá tem um fórum e tem um juiz. Capitão Enéas não tem um juiz. Então lá
não tem juiz, não tem fórum, não tem nada. Mas tem um juiz que é responsável por lá. Ele é o titular de Capitão Enéas, dos problemas do Capitão Enéas, mas respondendo em Francisco Sá. Ele não tem a sede. Ele não vai lá em loco em Capitão Enéas para resolver os problemas de lá. Ele faz tudo. Os processos vão acontecer. Aconteceu o crime de Capitão Enéas, comarca de Francisco Sá que decide. A estrutura física. Isso. A estrutura física. Se não for sede de comarca, ou seja, não ter estrutura física, aí não. Titular é outra coisa. É o juiz responsável pelo local. O titular é o juiz responsável pelo local. Mas, ó, deixa eu falar. Se resolver as 3, você já tinha acertado. Eu olhei para sempre e você já não está Acontece. Acontece. Agora você não vai errar mais. Bora. Questão 11. Segundo a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem incluir, primeiro, prisão imediata do agressor, independente de ordem judicial, certo ou errado? 2. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas do agressor, certo ou errado? 3. Afastamento da vítima do lar no intuito de evitar novos conflitos, certo ou errado? Erraram demais! Vocês são muito bizonhos! Não faz isso comigo, não! Oh! Não, vamos chegar lá. Pessoal, vamos, presta atenção. Prisão imediata do agressor, independentemente de ordem judicial? Não, porque nós estamos falando de quê? Medidas protetivas de urgência e não de flagrante delito do cometimento do crime. A vítima pode solicitar... Pessoal, vítima pode pedir prisão? Não. Quem pede? A autoridade policial e o Ministério Público. Só. Não existe prisão imediata do agressor sem ordem judicial. Quem que determina? Quem que faz prisão? A autoridade policial. Nós não confundam a condução do sujeito para a polícia civil, para a autoridade policial, com prisão. Isso não é prisão, isso é condução. Ah, eu dei voz de prisão. Todo mundo pode... Mas quem lavra o auto de prisão em flagrante é somente a autoridade policial. Somente o delegado de polícia. Muito cuidado com isso aqui. Prisão imediata do agressor, independentemente de ordem judicial, em medida protetiva de urgência, pegadinha. Todo mundo caiu, eu fui deixando vocês ir. Foi gostosinho, isso é. Boa, padrão. Parabéns, aqui não caiu nessa daqui. Boa. Suspensão ou porte da posse ou restrição do porte de armas do agressor? Sim, 100%. Afastamento da vítima do lar no intuito de evitar novos conflitos? Não. Tem a previsão de afastamento da vítima do lar em casos muito específicos. Quando fala assim, também, a depender da situação, que é mais fácil você afastar a vítima sem prejuízo dos bens, ela não vai perder a casa, porque antigamente aquele ditado, saiu da casa, perdeu tudo. Não, isso não acontece. A Lei Maria da Penha garante isso. Mas pode sim afastar a vítima do lar, no intuito de evitar novos conflitos. Ô, Mariazinha, dá licença aqui, deixa o Joãozinho viver em paz, que você é muito chata, e para vocês não brigar mais, eu vou te tirar da casa. Existe isso? Não. Medida protetiva de urgência? Não. Vem aqui, ó. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Correta apenas a número 2, suspensão da posse ou restrição do porte de arma do agressor. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente as seguintes medidas protetivas de urgência. Suspensão da posse e restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, afastamento do lado do domicílio do local de convivência com a ofendida. Só isso. Não falamos nada de prisão imediata. Prisão imediata vai ser em flagrante. Fala. Fala no microfone para mim, por favor, Luiz. É pequena. Oi? É no caso da Maria da Penha, se ela teria um lar temporário de até 6 meses. Sim, nós vamos falar na próxima questão a respeito desse lar temporário. Vamos seguir.
Diga. Ficou duas situações aqui. A ela deveria mencionar o flagrante delito? Porque ele fala que podem. Vamos lá. Segundo a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgências podem incluir prisão imediata do agressor independente de ordem judicial. Não existe essa hipótese. E isso seria uma condução, que a prisão em flagrante pelo delito cometido, e não sob medida protetiva de urgência. A não ser que for a quebra de medida protetiva, aí se torna o cometimento de um crime, porque existe o crime de quebra de medida protetiva. Aí sim, a prisão em flagrante. Podem incluir, porque na lei fala quando é necessário, mas no comando da questão fala podem incluir. Podem incluir. Beleza. Mas nesse intuito de evitar novos conflitos, não tem nada disso na letra da lei. Com essa intenção, só fala sobre afastamento independente do motivo. Beleza? Seguimos. 12. Conforme a Lei Maria da Penha, o juiz poderá conceder à ofendida o auxílio aluguel. Sobre essa medida, assinar a alternativa correta. Aí é para quem sabe mesmo. Mas é fácil de deduzir. Vamos lá. O valor deve ser fixado em função da vulnerabilidade social e econômica da ofendida, por período não superior a 6 meses. Acabamos de falar. Pode ser fixado por valor arbitrado pelo juiz, sem critério específico e concedido por prazo indeterminado. Estratégia, palavra absoluta demais. Sem critério, nada na legislação é sem critério. Tudo tem um porquê, ok? É concedido exclusivamente para cobrir despesas de condomínio e IPTU, não abrangendo o aluguel em si. Fácil. O juiz somente poderá concedê-lo se houver comprovante de despesas anteriores com aluguel do domicílio atual. Também dá para deduzir, tá? Exclusivamente, palavra muito forte. Se houver somente, isso não é regra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é um 60% que dá para deduzir. Nosso gabarito, alternativa letra A, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade socioeconômica por período não superior a 6 meses. Pode um mês? Pode. 2, 3, 5, 6, 7? Não, até 6. Tranquilo? Acabando. 13. Com base na Lei 11.340, Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta. Encontramos a incorreta, grifem. Todo mundo grifando na apostila. Bora. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução da união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, cumulada com a pretensão relacionada à partilha de bens. B. A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. C. Os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, órgão da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados, para o processo, julgamento, execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher. D. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, as penas de cesta básica ou de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. Pessoal, que canseiro, né? Tem hora que você vai estar lá meio troncho, vai parecer que você é analfabeto, você fala assim, nossa senhora, não sei nem o que é língua portuguesa, mas não sei o que está escrito aqui. Primeira coisa que a gente quer saber, a incorreta. Então tem que ter algo muito específico que vai saltar os olhos e você vai falar, não, isso aqui eu tenho certeza que está errado. O restante você só vai no mais ou menos. O que está errado aqui nessa questão para poder deixar ela incorreta? Aqui é para quem sabe. Muito bom. O que acontece? Existe um juizado de violência doméstica e familiar? Sim, existe. E tem competência mútua, criminal e civil. Se a mulher, na situação de vulnerabilidade familiar, violência doméstica familiar, fez o pedido de medida protetiva e automaticamente, não, eu quero divorciar, sair fora desse cara, tudo mais, Mariazinha quer sair fora de Joãozinho, a própria vara de violência doméstica vai seguir com o processo civil com uma exceção.
que é sobre partilha de bens. Então, se vem falando aqui, a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável de juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, cumulada, somado, junto com a pretensão relacionada à partilha de bens. E não pode. Partilha de bens vai para o juizado, para a justiça civil comum, específica para decidir sobre partilha de bens. O restante está tudo correto. O que a gente tem que lembrar a respeito disso? E quando chega uma comarca, por exemplo, Francisco Sá, que tem um juiz só para tudo. Lá não, aqui, acho que na região nossa, acho que só Montes Claros que tem esse juizado de violência doméstica familiar. Bocaiúva não tem, Francisco Sá não tem. O juiz titular de lá vai acumular todas essas funções. Ela vai decidir sobre tudo, porque só tem eles lá. Beleza? Bocaiúva, que tem 2 criminais e 2 cíveis. Decide tudo preferencialmente na criminal, exceto a partilha de bem, que vai para a cível. Partilha de bem, sobre a questão de guarda dos filhos, essas coisas, não entra na vara de violência doméstica e familiar. Aí vai para a vara de família, vai para a vara cível, que é específico para isso. Tá me entendido? Boa, né? Letra A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável do juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Exclui a competência de juizado de violência doméstica familiar, a pretensão relacionada à partilha de bens. Show! 14, para fechar. Lei da Polícia Penal, agente penitenciário. Artigo 6º, não vai cair não, vai despencar. Se bem que eu acho que vai ser uma ou 2 questões a respeito disso, mas leiam. É uma lei chatinha? É. Dificilmente alguém que não é da Polícia Penal vai conseguir te explicar essa lei bem. Mas nós trabalhamos ela aqui e foi legal pra caramba. Bora. Questão incorreta da Lei Estadual 14.695 de 2003. No que se refere às competências e ao uso de armamento pelo policial penal, de acordo com o artigo 6º e seus parágrafos da Lei Estadual 14.695, assinale a alternativa incorreta. Bora. A. Compete ao policial penal desempenhar as ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas. Certo ou errado? Correto. Muito bom. Antigamente, quem fazia isso era a polícia militar, não mais. Segue. Compete ao policial penal garantir a ordem e a segurança do interior dos estabelecimentos penais, bem como exercer a atividade de escolta e custódia dos sentenciados. Certo ou errado? Certo. O GETAP, né, Grupo de Escolta Tático Prisional, faz a escolta, faz a custódia dentro da unidade prisional. C. O policial penal fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, inclusive nas dependências internas do estabelecimento penal. Certo ou errado? Errado. Ah, mas não entra com a calibre 12, grupo de intervenção, já entramos até com uma submetralhadora? Sim, já aconteceu. Porque existe o uso progressivo da força para a situação, precisou de utilizar uma arma de fogo, pela situação específica. Mas a regra é não utilizar na carceragem. Quando eu chego lá, eu pego minha arma, acautelo ela, deixo ela bonitinha, vou trabalhar lá de estonfa, às vezes com a calibre 12, pela peculiaridade da situação. Mas a regra é não utilizar arma de fogo nas dependências internas do estabelecimento. Ela é uma arma de fogo, a calibre 12, a espingarda com elastômero, que chama, né? Ela cospe fogo também. Mas a munição ela é menos letal. Pode matar? Pode, mas é menos provável. O servidor integrante de carreira de policial penal desenvolve atividades exclusivas de Estado. Quem faz a custódia e a ressocialização é o Estado. Pessoal, vamos lá. Da onde que perdeu? Beleza. O servidor integrante da carreira da Polícia Penal desenvolve atividade exclusiva de Estado. Quem é que pode custodiar outra pessoa? O Estado. Quem exerce a função de custódia e ressocialização? A Polícia Penal. Está nas nossas atribuições. Está correto. Estado. Poder público. No sentido de poder público. Tá? Atividade de Estado. Porque já teve questão em outro concurso que falou exerce atividade exclusiva judicial e não é atividade exclusiva de Estado. O Estado que vigiar e punir, quem que pode fazer isso? O Estado. O Estado que tem essa competência de de custodiar, prender uma pessoa e restringir ela de liberdade.
Então, quem exerce a atividade é a Polícia Penal. Nós vamos chegar na dedicação exclusiva agora. Última questão, pessoal. Questão 15. Sobre o regime de trabalho, a subordinação e as fases da carreira do policial penal, assinale a alternativa correta. O policial penal lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao juiz da vara de execução penal da respectiva comarca, certo ou errado? É subordinado a quem? Ao diretor do presídio. Então, não é subordinado ao juiz, e sim ao diretor. Boa. O cargo de polícia penal será exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento por necessidade do serviço, certo ou errado? Certo, muito bom. Constitui as fases da carreira da polícia penal exclusivamente o ingresso, a promoção e a aposentadoria. Errado, o que está errado? Na carreira dele, ingresso, promoção e progressão. Lembrem-se, progressão, promoção sobe, beleza? Progressão, ela é mais curta, ela é mais fácil. A cada 2 anos, você vai mudando as letras. É uma progressão da carreira. Promoção, quando você sobe de nível, são os números a cada 5 anos, ou seja, 5 avaliações. O regime de dedicação exclusiva do policial penal permite o exercício de outra atividade remunerada, desde que haja compatibilidade de horários e interesse da administração. E aí? Não, pessoal, não permite. Na prática, não. Beleza? Mesmo que haja compatibilidade. Isso aqui é uma discussão e tudo mais, mas o corretinho, bonitinho aqui, o cargo será exercido, dedicação exclusiva. Não pode ter outra atividade remunerada. Exemplo disso. Aí o que acontece? Isso aí já vem pela Lei 869, uma lei específica do Estado de Minas Gerais que permite pela 869. Pela lei da agente penitenciário, não pode. O que vocês vão pegar exclusivo? Pega, por exemplo, um policial penal e um advogado, pode? Não. Lembra desse exemplo. Não lembra de professor. Esquece eu, professor. Por quê? Vem a questão da remuneração. Tá? Mas a 869 vem com outra discussão. Isso já foi parar no tribunal. Tem colega nosso que é efetivo pelo Estado, como policial penal e como professor pela Secretaria de Educação e está valendo. E passou. Fala. Nem na área da saúde, em nenhuma área. Beleza? Agora a questão do... Aí isso vai parar lá no tribunal e assim por diante. Beleza, pessoal? Promoção. 5 avaliações. Galera, valeu. Até a próxima aula. Acabou. 15 questões. Rapidinho. Eu ainda gastei o horário de seus intervalos. Valeu!